Se você assistiu à parte 1 do nosso estudo sobre a Santa Missa, já sabe que ela não é um evento social, uma reunião de amigos ou um espetáculo de entretenimento. A Santa Missa é, em sua essência mais profunda, a renovação incruenta do sacrifício do Calvário. Quando você cruza o limiar de uma igreja para participar da liturgia eucarística, você está saindo do tempo profano e entrando no tempo sagrado. Você está aos pés da cruz e, simultaneamente, diante do trono da glória de Deus. Diante de tamanha magnitude, surge uma responsabilidade que muitos católicos, por falta de instrução ou por secularismo, acabam negligenciando. Quais são, afinal, os deveres de um fiel durante a missa? O que a Igreja prescreve como norma obrigatória, o que é apenas costume regional ou tradição piedosa, e o que é terminantemente proibido dentro do recinto sagrado? Nesta segunda parte do nosso estudo profundo sobre a Santa Missa, vamos descer aos detalhes práticos da conduta cristã, para que sua participação não seja apenas presencial, mas verdadeiramente frutuosa e digna. A preparação para a missa começa muito antes do sinal da cruz inicial. O primeiro dever do católico é a preparação interna e externa. Externamente, falamos do jejum eucarístico e do traje. O Código de Direito Canônico, no Cânon 919, parágrafo 1º, prescreve o jejum de pelo menos 1 hora antes da comunhão, permitindo-se apenas água e medicamentos. Este é um ato de mortificação dos sentidos para que a fome da alma pelo pão da vida seja manifestada também no corpo. Se a comunhão na sua paróquia costuma acontecer por volta das 7h40 da noite, você não deve comer nada a partir das 6h40. É um pequeno sacrifício, uma mortificação que demonstra a seriedade com que você se aproxima do Santíssimo Sacramento. Quanto ao traje, vivemos tempos de um relaxamento preocupante. A regra de ouro é a modéstia e o respeito. A igreja não é uma extensão da praia, da academia ou de uma festa informal. O modo como nos vestimos comunica para nós mesmos e para os outros a importância daquilo que estamos vivendo. Trajes que expõem o corpo excessivamente ou que ostentam marcas e slogans mundanos distraem os fiéis e desonram o ambiente sagrado. Vestir-se com dignidade é um ato de caridade para com o próximo e de veneração a Deus. Agora, vamos falar sobre os gestos e sinais que devemos fazer ao entrar na igreja. Ao entrar no templo, o primeiro gesto deve ser fazer o sinal da cruz com água benta. Este é um costume belíssimo, um sacramental que nos recorda o nosso batismo e nos purifica para a celebração. Você molha os dedos na pia de água benta, toca a testa enquanto diz em nome do Pai, depois o peito enquanto diz e do Filho, depois o ombro esquerdo enquanto diz e do Espírito, e finalmente o ombro direito enquanto diz Santo. Este gesto significa que você está renovando sua fé batismal ao entrar na casa de Deus. Após fazer o sinal da cruz com água benta, o seu próximo dever é a genuflexão em direção ao sacrário, se este estiver no presbitério. A genuflexão, conforme estabelecido na Instrução Geral do Missal Romano, significa adoração e é reservada ao Santíssimo Sacramento. A genuflexão se faz dobrando o joelho direito até o chão, mantendo o corpo ereto. Você dobra o joelho direito até o solo, reconhecendo a realeza de Cristo presente na Eucaristia. O Deus vivo, presente de corpo, sangue, alma e divindade. Se o sacrário estiver em uma capela lateral e não for visível do presbitério, você faz uma inclinação profunda em direção ao altar antes de se dirigir ao banco. A inclinação profunda significa a reverência e a honra que se presta às pessoas ou aos seus símbolos. Uma vez sentado ou ajoelhado no banco, o dever do fiel é o silêncio. O silêncio sagrado é a linguagem da adoração. Conversas paralelas, cumprimentos efusivos ou o uso de aparelhos celulares são graves faltas de reverência. O templo é a casa de oração. O tempo que antecede a missa deve ser usado para o recolhimento,
para o exame de consciência e para a oração pessoal, preparando o coração para o que virá. Se você chegar no banco antes da missa começar, é apropriado ajoelhar-se para uma oração privada de preparação. Um erro comum é a falta de pontualidade. Chegar atrasado sem um motivo de força maior não é apenas uma falta de educação, é uma negligência espiritual. A missa é um todo unitário, desde os ritos iniciais até a bênção final. Perder o ato penitencial ou a liturgia da palavra compromete a integridade da participação do fiel. O dever do católico é chegar com antecedência, para que o espírito se acalme e se sintonize com o mistério. Agora vamos aos ritos iniciais da missa. Quando o padre chega ao altar, você deve ficar de pé para a procissão de entrada. Quando o crucifixo, sinal visível do sacrifício de Cristo, passar em procissão diante de você, você deve fazer uma inclinação de cabeça. Esta inclinação de cabeça é um gesto de reverência ao símbolo do sacrifício redentor. Se houver um bispo celebrando, você também faz uma inclinação quando ele passar, como sinal de reconhecimento da sua autoridade na igreja e de Cristo como pastor do rebanho. Permaneça de pé para os ritos iniciais. Quando o sacerdote disser, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, você faz o sinal da cruz junto com ele. Este é um dos gestos mais importantes da missa, pois marca o início da celebração e a invocação da Santíssima Trindade. Durante o confiteor, quando o sacerdote e os fiéis dizem, por minha culpa, minha tão grande culpa, você deve bater no peito. Este gesto, chamado mea culpa, significa o reconhecimento da sua própria culpabilidade e a necessidade de conversão. É um ato de humildade diante de Deus. Quando o sacerdote disser, Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Você faz uma inclinação de cabeça e o sinal da cruz. Esta inclinação de cabeça significa a aceitação da misericórdia de Deus e o reconhecimento de sua autoridade para perdoar. Durante o Kyrie, quando se diz, Senhor, tende piedade de nós, você faz uma inclinação de cabeça. Se houver o rito da aspersão, conhecido como asperges, quando o padre aspergir água benta em sua direção, você faz o sinal da cruz. Este gesto renova o seu batismo e a sua purificação. Durante toda a missa, você deve fazer uma inclinação de cabeça a cada menção do nome de Jesus, e a cada vez que a doxologia, glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, for rezada ou cantada. Também quando pedir que o Senhor receba a nossa oração, como em Senhor escutai a nossa prece, e ao fim das orações presidenciais, por Cristo nosso Senhor. Estas inclinações de cabeça são gestos de reverência ao nome sagrado de Jesus e à Santíssima Trindade. Durante a liturgia da palavra, você senta-se para as leituras da Sagrada Escritura. Este é o momento de ouvir a palavra de Deus com atenção e reverência. Quando chegar o momento do Evangelho, você fica de pé ao verso do Aleluia. Este é um gesto de honra à palavra de Deus encarnada em Jesus Cristo. Quando o ministro anunciar o Evangelho, você traça o sinal da cruz com o polegar na cabeça, nos lábios e no coração. Este gesto é uma forma de oração para pedir a presença da palavra de Deus na mente, nos lábios e no coração. Você toca a testa com o polegar enquanto pensa na mente, depois os lábios enquanto pensa na boca, e finalmente o coração enquanto pensa na alma. Este gesto significa que você deseja que a palavra de Deus penetre em todo o seu ser. Após o Evangelho, você senta-se para a homilia. Este é o momento em que o sacerdote explica a palavra de Deus e a aplica à vida dos fiéis. Quando chega o momento do credo, você fica de pé. Durante o credo, você faz uma inclinação de cabeça ao nome de Jesus. Agora entramos na liturgia eucarística, o coração da missa. Durante o ofertório, você senta-se. Este é o momento em que os dons do pão e do vinho são apresentados ao altar. Se for usado incenso durante a missa,
O povo se levanta e faz uma inclinação de cabeça ao turiferário, aquele que carrega o incensário, quando ele fizer o mesmo, tanto antes como depois da incensação do povo. O incenso é um símbolo das nossas orações que sobem ao céu. Permaneça de pé até o final dos santos. Quando os santos termina, você se ajoelha durante toda a oração eucarística. Esta é a parte mais solene da missa, quando o sacerdote pronuncia as palavras da consagração. A postura de joelhos durante a consagração é obrigatória para todos os que podem fazê-lo fisicamente. É o momento em que o pão e o vinho tornam-se o corpo e o sangue de Cristo. Permanecer em pé ou sentado neste momento, sem uma razão de saúde, é um sinal de soberba ou de profunda ignorância sobre o que ocorre no altar. No momento da consagração de cada espécie, você inclina a cabeça e pronuncia silenciosamente: Meu Senhor e meu Deus, reconhecendo a presença de Cristo no altar. Estas são as palavras de São Tomé, quando ele reconheceu verdadeiramente a Cristo, quando este apareceu diante dele após a ressurreição. Jesus disse: Acreditaste, porque me viste. Felizes os que acreditaram sem ter visto. Este é um momento de profunda fé e adoração. Quando o sacerdote disser: Orai, irmãos e irmãs, você fica de pé. Este é o convite para a oração do Senhor, o Pai Nosso. Com reverência você une as mãos e inclina a cabeça durante a oração do Senhor. Agora vamos falar sobre um erro muito comum que acontece durante o Pai Nosso. Muitos fiéis levantam as mãos ou dão as mãos durante a recitação do Pai Nosso. Não há nenhuma prescrição litúrgica para isso. O Código de Direito Canônico estabelece que não é lícito aos diáconos e leigos proferir as orações, especialmente a oração eucarística, nem executar gestos que são próprios do sacerdote. Após o Pai Nosso, você mantém-se de pé para o sinal da paz. O sinal da paz pode ser um aperto de mãos ou uma inclinação de cabeça à pessoa mais próxima, acompanhada das palavras: A paz esteja contigo. Este é um gesto litúrgico que deve ser sóbrio e restrito àqueles que estão imediatamente ao lado. Sair do lugar para cumprimentar várias pessoas quebra o recolhimento necessário para a aproximação da comunhão. Muitas vezes, o excesso de barulho e movimento neste momento obscurece o Cordeiro de Deus que está sendo partido no altar. O abraço da paz não é um intervalo para recreio ou para cumprimentar amigos distantes. É um momento sagrado de reconciliação e comunhão. Na recitação do Agnus Dei, Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós, você bate no peito as palavras: tende piedade de nós. Este gesto, assim como o mea culpa no início da missa, significa o reconhecimento da sua necessidade de misericórdia. Este é o momento em que você se prepara para receber a comunhão, o ápice da missa. Chegamos ao ponto culminante, a Sagrada Comunhão. Aqui os deveres são rigorosos. O primeiro dever é estar em estado de graça. Receber a Eucaristia em estado de pecado mortal é cometer um sacrilégio, um pecado gravíssimo contra o próprio corpo de Cristo. O Código de Direito Canônico, no cânon 916, é muito claro. Quem estiver consciente de pecado grave, não celebre missa nem comungue o corpo do Senhor, sem fazer antes a confissão sacramental. Se você não se confessou após ter cometido uma falta grave, o seu dever é permanecer no banco e fazer uma comunhão espiritual. Ninguém deve se sentir obrigado a comungar apenas porque todos os outros estão indo. A comunhão é um ato de união íntima e requer pureza de alma. Quando chega a hora de comungar, você deixa o banco sem fazer genuflexão e caminha com reverência até o altar, com as mãos unidas em oração. Quando você se aproxima do ministro em procissão para receber a comunhão, você faz um gesto de reverência. Se ela for recebida de joelhos, não se faz nenhum gesto adicional antes de recebê-la. Sobre a forma de receber a hóstia, a Igreja permite duas formas, mas com ressalvas. A forma tradicional e universal é receber na boca e, preferencialmente, de joelhos.
Esta forma expressa a humildade e a recepção de um dom que não tomamos por nós mesmos, mas que nos é dado. Para receber na boca, você abre a boca e estende a língua de modo que o ministro possa depositar a hóstia de forma apropriada. Se você está carregando uma criança, é muito mais apropriado receber a comunhão na língua. A recepção na mão, onde é permitida por indulto das conferências episcopais, exige cuidados extremos. Você posiciona uma mão sobre a outra, de palmas abertas, para receber a hóstia. Com a mão de baixo, você toma a hóstia e com reverência a deposita na sua boca. O fiel deve consumir a hóstia imediatamente diante do ministro, nunca saindo caminhando com o Santíssimo na mão. O maior perigo da comunhão na mão é a perda de fragmentos. A fé católica ensina que Cristo está integralmente presente em cada pequena partícula da hóstia. Deixar cair um fragmento é deixar cair o próprio Cristo. Por isso, o uso da patena de comunhão é sempre recomendado. Se você comungar também do cálice, você faz o mesmo gesto de reverência ao se aproximar do ministro. Após a comunhão, o dever do fiel é o silêncio de ação de graças. Este é um dos momentos mais preciosos da vida cristã. O Criador está dentro da criatura. Você retorna ao banco e se ajoelha em oração até que o sacerdote se sente ou diga: oremos. Não é hora de olhar para os lados, de observar quem está na igreja ou de se preparar para sair. É hora de fechar os olhos e adorar a Deus no íntimo do coração. O costume de sair da missa logo após comungar, antes da oração final e da bênção, é uma falta grave de cortesia divina. Diz-se popularmente que apenas Judas saiu da última ceia antes do fim. O cristão deve permanecer até o ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Agora vamos aos ritos finais. Você fica de pé para os ritos finais da missa. Quando o sacerdote der a bênção final e invocar a Santíssima Trindade, dizendo: a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre, você faz o sinal da cruz. Este é um gesto de aceitação da bênção de Deus. Se houver uma procissão recessional, você permanece de pé até que todos os ministros tenham saído em procissão. Se o crucifixo passar durante o recessional, você faz uma inclinação quando ele passar. Ao sair do banco, você faz uma genuflexão ao Santíssimo Sacramento e ao altar do sacrifício. Esta genuflexão, assim como a que você fez ao entrar, é um gesto de adoração e reverência. Você deixa a parte principal da igreja em silêncio, mantendo o recolhimento sagrado. Ao sair da igreja, você faz o sinal da cruz com água benta, como recordação batismal. Este gesto marca o fim da celebração e o seu envio missionário. Você sai da missa para anunciar o Evangelho de Cristo a toda criatura. A missa pertence à igreja, não ao fiel e nem mesmo ao padre. Não se deve acrescentar orações próprias, não se deve mudar as respostas litúrgicas e não se deve transformar a oração comunitária em um momento de efusão emocional descontrolada que rompa a harmonia do rito. A liturgia romana é caracterizada por uma nobre simplicidade e um rigor que protege o mistério da subjetividade humana. Os pais têm o dever de educar seus filhos para o comportamento na igreja. É compreensível que crianças pequenas façam barulho, e a igreja é a casa delas também. No entanto, os pais devem ensinar gradualmente o respeito ao silêncio, e se a criança estiver em um momento de choro incontrolável que impeça os outros de ouvir a liturgia, o dever de caridade é levá-la por alguns instantes para fora até que se acalme, retornando em seguida. O dever do católico é levar a graça recebida para o mundo. O Id Missa Est, que significa Ide, a missa terminou, é um envio missionário. O que foi vivido no sagrado deve transformar o profano. Se saímos da missa e voltamos a fofocar, a ser desonestos no trabalho ou cruéis com a família, nossa participação foi meramente ritualística e não existencial. Resumindo os pontos fundamentais para uma boa conduta na missa.
Prepare-se com o jejum eucarístico de pelo menos 1 hora e com a oração. Vista-se com modéstia e dignidade. Chegue cedo e guarde o silêncio. Faça o sinal da cruz com água benta ao entrar. Faça a genuflexão ou inclinação profunda com consciência. Participe da liturgia com a mente unida ao sacerdote. Ajoelhe-se nos momentos de adoração, especialmente na consagração. Faça as inclinações de cabeça ao nome de Jesus e aos momentos apropriados. Só comungue se estiver em estado de graça e com o devido respeito. Receba a comunhão com reverência, consumindo-a imediatamente, e permaneça em ação de graças até o fim da celebração, saindo apenas após a bênção final. Muitos perguntam: mas Deus se importa com esses detalhes externos? A resposta é que nós somos seres compostos de corpo e alma. O que fazemos com o nosso corpo afeta a nossa alma e expressa o que cremos. Uma fé que não se manifesta em gestos de reverência corre o risco de se tornar uma ideologia abstrata. O respeito às normas litúrgicas é uma forma de obediência amorosa à Santa Mãe Igreja. Quando seguimos o que é prescrito, deixamos de lado o nosso eu e as nossas preferências para nos unirmos ao corpo místico de Cristo em uma oração universal. Os gestos que fazemos durante a missa não são vazios ou mecânicos, mas são expressões profundas da nossa fé e da nossa adoração a Deus. A Santa Missa é o maior tesouro que possuímos na terra. Tratá-la com desleixo, com roupas inadequadas, com conversas fúteis ou com uma recepção morna da Eucaristia é uma cegueira espiritual. Que este guia sirva não para criar um espírito de julgamento sobre o próximo, mas para um exame de consciência pessoal. Como eu tenho me comportado na presença do Rei dos Reis? Eu tenho dado a ele o meu melhor, ou apenas o que sobra do meu tempo e da minha atenção? Aprofundar-se nos deveres e costumes da missa é uma jornada de amor. Quanto mais conhecemos a grandeza do que ocorre no altar, mais natural se torna o desejo de nos comportarmos com a máxima reverência. Que cada missa seja celebrada como se fosse a primeira, a última e a única de nossas vidas. Ao observar o que é proibido e abraçar o que é prescrito, protegemos a nossa fé e damos testemunho ao mundo de que naquele pedaço de pão e naquele cálice de vinho está realmente o Deus vivo, aquele que é o princípio e o fim de todas as coisas. Obrigado por acompanhar conosco esta reflexão profunda sobre a Santa Missa. Que Deus vos abençoe e que cada missa seja para você um encontro transformador com o Senhor. Se este vídeo te ajudou a entender melhor a grandeza da Santa Missa e como devemos nos comportar diante de Deus, não guarde esse conhecimento só para você. Deixe o seu like aqui embaixo, porque isso ajuda o YouTube a entregar este conteúdo para mais católicos que precisam dessa instrução. Aproveite e já se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos sobre a nossa fé. E eu quero saber a sua opinião. Qual assunto você gostaria que eu trouxesse no próximo vídeo? Deixe aqui nos comentários a sua sugestão. E se você caiu de paraquedas neste vídeo e ainda não assistiu à parte IN, onde eu explico o que é a Santa Missa e o significado de cada rito, eu vou deixar o link aqui na tela e também na descrição. Corre lá para assistir e completar o seu aprendizado. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Fique com Deus, salve Maria e até o próximo vídeo.